Olá, eu sou o professor Luiz Walter. Nós vamos dar início agora à aula número 7. Na aula 7 nós vamos conhecer uma ferramenta Bom, nós vamos analisar, na verdade, o plano de negócio durante várias aulas. O plano de negócio é como se fosse um roteiro. E na aula de hoje, nós vamos primeiro tomar conhecimento de um resumo executivo, que seria uma introdução ao plano de negócios. A ideia do resumo executivo, né, e de certa forma do plano de negócios, é que você apresente o seu plano para alguém. E esse plano, ele tem de certa forma ser sedutor. Ele tem que vender a sua ideia. Bom, a ideia de você percorrer esse roteiro, né, é garantir que o seu negócio seja viável, porque é uma ferramenta de auxílio ao seu planejamento. Bom, é a ideia que na primeira folha, logo no início do seu plano de negócios, você apresente você como empreendedor, pessoa física, ou você e seus sócios, o CPF de você ou dos seus sócios, a razão social da firma que está sendo montada, né, e todos aqueles dados básicos cadastrais da empresa, como CNPJ, data da fundação, endereço e telefone. Bom, você precisa ter claro na sua cabeça, né, qual é o empreendimento. Tá? Então, nós temos aqui uma área que trata da caracterização do empreendimento. Né? Na verdade, o que a gente quer analisar é se você está implantando um novo empreendimento, se você, na verdade, está fazendo uma expansão, uma modernização do seu empreendimento, de repente você está fazendo uma realocação do empreendimento. Você tem que definir claramente, né, que tipo de empreendimento está sendo proposto naquele plano de negócio, nesse resumo que você está apresentando. Tá? Na caracterização do empreendimento, né, você tem que ser objetivo, colocar de forma clara o que se pretende e que motivos levaram a tomar essa decisão de tocar esse empreendimento. Né? Por exemplo, a gente coloca aqui, se você fosse montar um restaurante, né, qual é a proposta do restaurante? Ele é um self-service, ele é um restaurante aquilo, né, ou é um restaurante à la carte? Né? Se é um comércio, se ele é um comércio atacadista ou varejista, e assim por diante. Quer dizer, na caracterização do empreendimento, você coloca as características básicas do empreendimento. Bom, o resumo executivo. O resumo executivo, né, seria a principal seção do seu plano de negócios. É a primeira parte do plano de negócios, é a primeira parte que é visualizada, que é lida pelo leitor. Tá certo? E nesse momento, o plano de negócios tem que ser claro, objetivo e sedutor. Porque é nesse resumo executivo que o leitor vai sentir vontade ou estimulado a ler o restante do plano de negócio, onde você vai ter muito mais detalhes. Tá? O foco principal do resumo executivo é definir não só as características do empreendimento, mas a missão do empreendimento, quer dizer, de formas, linhas gerais, que tipo de negócios está sendo proposto. Né? E quem vai ler seu plano de negócios? Né? Na verdade, o plano de negócios ele vai ser lido, de repente, por alguém junto a uma instituição financeira que você está querendo captar recursos. Né? A questão do capital de risco, que nós já vimos em aula passada, ou, eventualmente, a busca de parceiros, né? Ou para clientes, etc. Ok? O que consta o resumo executivo? Né? O que deve constar no resumo executivo? Olha só, no resumo executivo, devem ser enfatizadas as características únicas do produto. Tá? Você tem que enfatizar
as características do seu produto, ou então do seu serviço, né? Você tem que delimitar o seu mercado potencial, né? O diferencial tecnológico que você apresenta, né? E se você traz para o mercado algo competitivo, né? Você deve também apontar nesse resumo executivo, né? Quais são as oportunidades que você identifica como promissoras, tá certo? Isso tudo de maneira bem sucinta, bem objetiva, porque, na verdade, todo esse texto que está no resumo executivo, ele vai ser detalhado depois nas diversas sessões do plano de negócios, né? A gente recomenda que o plano de negócios, nessa parte de resumo executivo, tenha no máximo 2 páginas, até para não cansar o leitor. Esse resumo executivo, apesar de ele estar sendo apresentado no início do plano de negócios, na verdade o empreendedor só tem condições de montar esse resumo executivo depois que ele faz o plano de negócio detalhado. É daí que ele vai tirar o sumo do plano de negócio e que vai se transformar nesse resumo executivo que nós estamos falando. Bom, terminado o resumo executivo, né, nós vamos, de fato, entrar no plano de negócios, né? E a primeira parte, né, a primeira sessão que você vai abordar no plano de negócios é a questão do produto ou do serviço e as suas características. Nessa sessão do plano de negócios, deve-se relacionar as principais características dos produtos e dos serviços da empresa que você está propondo criar. Para que se destina esse serviço, esse produto, né? Como são produzidos, que recursos utilizados, quais são os insumos que você usa, eventualmente, para conseguir ter esse produto, né? Quais os fatores tecnológicos envolvidos, enfim. Tudo aquilo que é atributo do seu produto ou do seu serviço. A gente deve falar também, né? Se ele for um produto único, específico, voltado para algum tipo de aplicação, né? Isso estar bem caracterizado como sendo algo bem específico. Bom, principais características de um produto ou de um serviço, né? Você, quando escrever, né, essas características do seu produto ou do seu serviço, você tem que estar sempre se reportando as principais vantagens e principais benefícios. Porque, na verdade, nesse momento, você não está só descrevendo, né, a característica do seu produto ou do seu serviço. Você está vendendo, de certa forma, né, o seu produto ou o seu serviço. Você deve estabelecer aqui, nesse ponto, uma área de diferenciação. Quer dizer, existem outros produtos, outros serviços, provavelmente no mercado, mas existe um diferencial no seu produto ou o seu serviço. E aí você tem que explicitar isso, as vantagens do seu produto em relação à eventual concorrência que exista no mercado, né? Registro de marca, exclusividade e várias outras possíveis vantagens que seu produto tem. Se você, ao construir esse plano de negócio, ao analisar o seu produto, você checar que existe alguma desvantagem do seu produto em relação ao que existe, é a hora exata de você tentar reverter esse quadro, de tal forma que quando ele for colocado no plano de negócio e for oferecido, né, você tenha conseguido reverter isso e isso esteja bem escrito e bem colocado, né? Só tem sentido você oferecer, né, um produto ou um serviço, você é um plano de negócio, se você tem algum tipo de vantagem, ok? Diferencial tecnológico. Dependendo do produto ou do serviço que você esteja oferecendo, né, você deve apresentar de forma bem detalhada o diferencial tecnológico do seu produto, do seu serviço em relação àquilo que já existe no mercado e que é a sua concorrência, né? E para que você tenha clareza desse diferencial tecnológico,
você tem que estar atento, né, e tem que estar prevendo um plano de atualização tecnológica. Porque da mesma forma que você, na área da educação, na sua educação profissional, você tem que ter uma educação continuada, você também, nessa questão tecnológica, você tem que estar prevenido e preparado para estar em constante atualização. Porque pode ser aí, inclusive, o seu diferencial em relação à concorrência que eventualmente pode estar estagnada. Pesquisa e desenvolvimento, né? Você tem que, de certa forma, prever um plano de desenvolvimento de novos projetos, novos produtos, tecnologias, exatamente aquilo que foi apresentado no slide anterior. Se você consegue, né, dentro do seu plano de negócio, prever ou projetar a atualização, né, você tem que estar atento a possíveis demandas do mercado futuras, né, atualização do seu produto, do seu serviço, né, não só a atualização tecnológica, mas objetivamente a atualização do produto, né, e tentar colocar no plano de negócio as perspectivas para o futuro, de tal forma que seja mostrado, evidenciado do seu plano de negócios a solidez do seu produto, do seu serviço, né? E que ele é sólido não só porque ele é bom hoje, mas ele continua bom amanhã. Porque todos nós sabemos que todo produto, todo serviço tem um ciclo de vida, né? E se você consegue, de certa forma, estender esse ciclo de vida, se você consegue aumentar esse ciclo, você com certeza você já está apresentando um diferencial no seu plano de negócios. Bom, passamos para uma outra fase. A fase de análise de mercado e a competitividade. Você tem que ter clareza, né, de quais são as oportunidades que você percebe no seu empreendimento. Identificar tendências de mercado, né? Se o seu produto casa exatamente com essa tendência do mercado, né? E, de certa forma, fazer uma modelagem de ameaças. Quer dizer, você não está sozinho no mundo, o seu negócio não é único. Então, existem ameaças, né? Ou seja, concorrência, a própria questão tecnológica. Então, você tem que fazer uma modelagem de ameaças, e mais do que modelagem de ameaças, você tem que conhecer as formas de atenuar essas ameaças ou, eventualmente, de reverter essas ameaças e transformá-las em, de repente, num benefício. Tá certo? Esse é um ponto importante do plano de negócio, quando você faz análise de mercado e você faz essa modelagem de ameaças. É importante conhecer as ameaças, mas é muito mais importante você ter a resposta para essas ameaças. E as respostas vão ser essa atenuação que eu disse, né? É importante você estar conectado, né, com o mercado e você ter sensibilidade, né, sentir não só o cenário atual, o cenário que está sendo descrito hoje no plano de negócio, mas eventualmente um cenário futuro. Bom, passada essa fase de análise de cliente, de mercado, né, nós temos uma fase também muito importante, que é a localização e instalação do negócio. Certo? Quer dizer, você desse roteiro, né, você vai verificar que quase todas as fases, né, do roteiro, elas são importantes, né? Umas mais importantes, outras menos importantes. Mas todas têm o seu momento, né, e têm a sua contribuição para o sucesso do negócio. No caso, localização e instalação, se você tem mais de um ponto possível de localização de instalação, você tem que fazer essa análise desses diversos pontos, né, que você possa ter, que são potencialmente interessantes para você instalar o seu negócio, né? A gente vai apresentar logo no slide seguinte, né, uma forma de você fazer uma comparação, né, expedita, simples, entre as diversas possibilidades de localização e instalação do seu negócio, né? Através do preenchimento desse quadro, dessa valoração simples, você vai conseguir estabelecer, vamos dizer assim, o ponto ideal de localização e instalação e vai
estar presente na sua forma de pontuar, né, a sua subjetividade naquilo que você acha que é mais importante para o seu negócio. Por exemplo, a ideia é que você numere de 1 a 5, né, os fatores que privilegiam um determinado item num determinado local. Assim, o número 5 seria a nota máxima para um item desses que a gente vai ver agora, que estaria naquele ponto privilegiando o seu negócio. Então, por exemplo, área comercial e movimentada, tem área para vitrine, se for o caso, né? Tem bom acesso rodoviário, o concorrente mais próximo, como é que está? Quer dizer, está muito longe, está próximo. Isso é um fator importante no seu negócio, né? Entrada de serviço para entregas, estado do imóvel, facilidade de entrada e saída, né, de circulação, seja de mercadoria, seja de pessoas, facilidade de estacionamento, existe estacionamento, o imóvel possui estacionamento próprio ou existe algum estacionamento nas proximidades, como é o fluxo de tráfego, você tem engarrafamento, você tem um tráfego pesado nas cercanias, como é o histórico do local, aquele é um ponto que a gente diz de sorte, ou aquele ponto é um ponto que nada nunca deu certo ali. Você conhece esse histórico do local? Localização na rua, é numa esquina, é no centro de um quarteirão? Quais as vantagens de ter o seu negócio numa esquina, né, com face voltada para 2 lados, para 2 ruas? Né? As melhorias exigidas da locação, ou seja, você está, na verdade, você está pegando o imóvel e ele está em condições muito ruins e precisa de um investimento muito grande em melhorias, né? E, finalmente, se há passagem de pedestres, ou seja, há circulação de pedestres, de repente são eles potencialmente quem vai ir para o seu negócio, não necessariamente de carro, mas a pé. Né? Esses fatores são importantes. E mais, continuando, o preço do aluguel, que é importante, né? Porque é uma forma de endividamento, né? Serviços urbanos que existem naquele ponto, né? Taxa de ocupação local, ou seja, é extremamente densamente povoada a região, ou ela é rarefeita. Tempo de contrato do aluguel, que está te oferecendo é algo por um tempo que te dá estabilidade no local. Transporte público, existe facilidade de acesso, seja para os clientes, seja para os empregados da sua empresa, né? Isso está no zoneamento adequado, ou seja, a tua proposta de negócio está de acordo com o zoneamento que existe na região. Essa é uma lista que não esgota todos os assuntos. Essa é uma lista recomendada, aliás, esse modelo de plano de negócios que o professor Henrique e eu nós retiramos é uma coletânea de vários planos de negócios, inclusive um muito bom do Sebrae, e que procura varrer exatamente a maior parte das possíveis situações, mas não esgota o assunto. Tá? Bom, uma vez que você fez essa tabela para todos os pontos potencialmente que são ideais para o seu negócio, né, você agora vai fazer a escolha baseada, obviamente, na melhor pontuação, partindo do princípio que a tua avaliação, inclusive, quando você usou a valoração, você colocou, inclusive, a sua subjetividade, o seu sentimento como empreendedor. Bom, essa é uma decisão muito importante. E essa decisão, ela vai te marcar o seu negócio por um médio ou longo prazo, dependendo daquilo que você colocou contratualmente, enfim, que você se dispôs a instalar. Tá certo? E você não pode ter nunca em mente que esse local escolhido, independente das outras variáveis que entraram no seu julgamento, ele tem que oferecer uma estrutura ótima para o seu negócio. Esse é um fator importante, a estrutura para o seu negócio. Bom, escolhido o local, né, ou seja, a parte externa, quer dizer, a relação do seu negócio com o entorno, né, e tem que haver uma preocupação também agora com a parte interna do negócio, quer dizer, você não tem que só se preocupar com a relação do negócio com o exterior, mas você tem que analisar o layout, as instalações, o conforto
do seu negócio, quer dizer, porque de alguma forma você vai receber clientes, consumidores, enfim, que vão querer algum tipo de conforto, né, sentir bem, até para fechar negócio, para consumir o que for oferecido a eles. Então, você tem alguns recursos, né, que você tem que ter dentro da sua alocação interna, vamos dizer assim, o seu layout do seu negócio. Você tem que analisar as suas instalações, né, de que forma esse layout traz um conforto para o cliente, para o consumidor, mas de tal forma também que esse layout traga produtividade para o teu pessoal, para as pessoas que trabalham no seu negócio. Quer dizer, o layout ele tem que ser enxergado de duas formas. Primeiro, no ponto de vista de quem chega para consumir, mas também de quem está ali trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Então, é importante definir claramente e ter na mente como será o layout das instalações do seu negócio. Bom, nesse momento a gente volta a analisar agora o mercado, os seus clientes, né, de um ponto de vista bem de consumo, né? Você precisa saber com o seu negócio que tipo de cliente, né, você está atingindo. Quem é o seu cliente, né? O que esse cliente tem como necessidade potencial, quer dizer, o que ele encontra naquele produto, naquele serviço, de certa forma, ele vai consumir ou vai querer de forma natural, quase que, vamos dizer assim, nativa, tá certo? Independente de qualquer tipo de estimulação, de estímulo que você tenha que fazer no seu cliente, no seu consumidor, né? Você tem que, para que ele venha naturalmente ao seu negócio, você, além de conhecer o seu futuro cliente, você tem que, de alguma forma, conhecer e descrever no seu plano de negócios, né, a qualidade, o preço, né, a facilidade de acesso, a garantia que você dá, a forma de pagamento, né, a forma que você vai atender, a embalagem, a aparência, a praticidade do seu produto ou do seu serviço, né? Nós sabemos que existem empresas que vieram para o mercado exatamente, por exemplo, por não oferecer embalagem, certo? Enquanto que algumas empresas, durante muito tempo, se esmeraram com a questão da embalagem, uma empresa que hoje em dia é líder de vendas, ela simplesmente se propôs a colocar o produto e não se preocupar com a questão da embalagem, né? O fato é que você tem que definir com clareza quem é o seu cliente, tá certo? Isso é um ponto importante e tem que estar muito bem descrito no seu plano de negócios, tá certo? Quem é seu mercado potencial? O teu mercado potencial, ele é um mercado por região, ou seja, o produto ou o serviço, ele é regional, ele está vinculado a um tipo de consumidor regional, é um produto regional, ele é um produto que agrada ao sexo feminino, ao masculino, ele está vinculado a costumes, a hábitos, né, regionais ou enfim, ele está vinculado a um estilo de vida, a um segmento do mercado que tem aquele estilo de vida, né? Ele é um produto ou um serviço que é consumido por uma determinada faixa de renda, né? Isso tudo tem que estar muito bem identificado no seu plano de negócios, né? E você tem que, de certa forma, sempre fazer essa análise do seu mercado potencial e, se possível, colateralmente, estar sempre analisando o comportamento de eventuais concorrentes. É importante que na sua análise sobre o cliente, você sempre agregue informação, colocando ou não no plano de negócio, até para o seu conhecimento, de como é a sua concorrência.
dimensionando o seu mercado principal. Você tem outras variáveis importantes, além daquelas que a gente colocou no slide anterior, né? Você tem formas de você conhecer esse seu mercado de forma sistematizada, de forma científica, né? E você pode recorrer a publicações especializadas no assunto que você está se interessando, abrir o seu negócio. Você tem como fazer pesquisas na internet, você tem como recorrer a associações comerciais, sindicatos, aos governos, enfim. Você tem que ter bem delimitado no seu plano de negócios, né, o seu mercado principal. Isso precisa estar bem claro, porque, lembrando a você de novo, quem está lendo o seu plano de negócios é necessariamente uma pessoa que você depende dela. Seja um banco, seja um futuro parceiro. Outro ponto importante é a questão da sazonalidade do consumo. O produto que você vende e que você já definiu seu mercado potencial, etc., etc., como a gente falou nos slides anteriores. Esse produto, ele é consumido numa determinada época do ano? Veja só, aqui no Brasil, nós temos o hábito, por exemplo, de tomar sorvete mais no verão. Isso é um costume, é um hábito que nós temos. Consome-se sorvete também na época fria, apesar de nós não termos um clima realmente muito frio, mas o consumo maior de sorvete é no verão. O que não acontece em climas de países frios, né? Esses países de clima frio, eles consomem sorvete mesmo quando faz frio, até porque a maior parte do tempo faz frio. Então você tem que analisar o seu produto, se ele tem algum tipo de sazonalidade dentro do consumo, ou se ele tem necessariamente que ter alguma promoção para ser consumido naquele período. Tá? Essa questão de sazonalidade é muito importante, porque vai se refletir mais na frente na questão das vendas e da tua receita do seu negócio, que é um aspecto muito importante. Ainda nos clientes, né? Vamos tomar um exemplo, né, de como o cliente é importante para o seu produto e como é importante você definir quem de fato é o seu cliente ou um conjunto de clientes, né? Você precisa ter clareza de quem vai ser afetado pelo uso do seu produto. É quem vai comprar o seu produto ou quem vai usar o seu produto. Por exemplo, imagina que você fosse desenvolver um software para automação de uma padaria. Pergunta que se faz: quem é o cliente potencial do seu software de automação de padarias? É o funcionário que vai manusear o software? O usuário do seu software? É o dono da padaria? É o padeiro? Quem é? Quer dizer, quem é que põe a mão na massa, né, quando vai trabalhar com o seu software? Né? E está exatamente no empreendedor essa capacidade de vislumbrar, né, para quem que ele está desenvolvendo o produto ou o serviço. Né? Para não incorrer em algum tipo de erro de você desenvolver o produto, mas não conseguir identificar claramente quem é o seu cliente. No caso do software para padaria, né, identificar apenas o dono da padaria como cliente pode ser um grande problema, porque o software pode não contemplar as necessidades do usuário final ou de quem está operando o software, né, e nem a questão operacional, né, que está dentro da padaria. Ou seja, é muito importante você, de certa forma, ter claro quem é, de fato, o seu usuário.
ou o conjunto de usuários. Da mesma forma que você tem que ter foco no cliente, você tem que se preocupar, né, que você não tem um cliente só. Em alguns casos, o cliente não é apenas um, mas um conjunto. Então, o foco não é necessariamente naquela pessoa que toma a decisão de compra. Certo? Nem pode ser também focado só no processo. Nem pode ser também o foco somente no usuário, ou seja, quem usa o programa. É importante que você faça uma reflexão de todas as pessoas, todos os atores envolvidos no seu produto, né, e tente desenvolver o produto de tal forma que ele possa atender às necessidades ou os anseios de todos aqueles envolvidos como cliente. Nós vamos sugerir aqui um outro exemplo para reflexão. Por exemplo, imagine que você fosse construir um software educacional infantil. Quem é o cliente de um software educacional infantil? É a criança? São os pais da criança? São os diretores da escola? É a professora? Quer dizer, quem deve ser considerado no momento da concepção do software educacional infantil? Essa é uma sugestão que você tente desenvolver e refletir sobre esse assunto. Quer dizer, não fazer um plano de negócio. Nesse momento, a gente não está pedindo que você faça um plano de negócio, até onde vocês viram, sobre a criação de um software educacional infantil. O que a gente está pedindo é que vocês reflitam quem são os clientes de um software educacional infantil, ou quem é o cliente. Nós, na próxima aula, estaremos continuando com o plano de negócio. Como eu já falei, é uma ferramenta super importante na questão do empreendedorismo. E onde serão analisados os itens, os concorrentes, os seus fornecedores, que pode ser que você tenha alguém que entre com algum insumo para o seu produto, para o seu serviço, a participação do mercado, a capacidade empresarial e, finalmente, os empreendedores, seu perfil e qualificações, envolvendo não só você como empreendedor, mas, eventualmente, seus parceiros, seus sócios, como empreendedores.